Imagine o som ensurdecedor de milhares de homens gritando ao mesmo tempo, o choque metálico de lâmina contra lâmina, o ranger das armaduras, os relinchos agudos de cavalos apavorados e o som abafado de corpos caindo sobre a lama. O ar está pesado, carregado com o cheiro de ferro e sangue. Você tenta respirar, mas o gosto metálico da morte já está em sua boca. Bem-vindo à Idade Média, e a última experiência que você teria se entrasse em um campo de batalha medieval. Porque acredite, você não duraria 1 minuto. Antes mesmo da luta começar, o sofrimento já começava. Os exércitos medievais marchavam por dias, às vezes semanas, sem descanso. Pés feridos, fome, frio, doenças e noites sem dormir. Muitos morriam antes mesmo de ver o inimigo. Durante a Guerra dos 100 Anos, em 1346, as tropas inglesas lutaram em 5 batalhas e ainda enfrentaram um cerco que durou quase 1 ano. Na Batalha de Agincourt, o exército inglês desembarcou em solo francês em agosto e só chegou ao campo de batalha em outubro. 2 meses de marchas, chuva, fome e um inimigo invisível, a disenteria, conhecida como o fluxo sanguinolento, que matou centenas antes do primeiro golpe de espada. Agora imagine-se ali. Você está fraco, febril, tremendo, e o comandante ordena que avance. O chão é de lama, o vento corta, e os gritos à distância anunciam o caos. Mas ainda não há glória. Ainda não há batalha. Apenas a espera, o medo e a certeza de que algo terrível está prestes a acontecer. Quando finalmente o som das trombetas ecoa, nem todos ouvem. O barulho é tanto que os sinais se perdem. Corneteiros, tambores, ordens, tudo é engolido pelo rugido coletivo de homens e animais enlouquecidos. A confusão reina. O cronista Thomas Walsingham escreveu que muitos soldados avançavam simplesmente porque viam os outros avançando. Ninguém sabia quem estava vencendo. Ninguém sabia o que fazer. O medo dominava tudo. Os exércitos se moviam em blocos compactos, homens ombro a ombro, protegendo-se com escudos, tentando manter a formação. Eles caminhavam juntos, paravam, fechavam fileiras e voltavam a marchar. Correr seria suicídio. Chegariam exaustos e mortos antes mesmo de lutar. O comandante queria que seus homens alcançassem o inimigo com energia suficiente para matar. E então, o impacto. 2 muralhas humanas colidindo. Os gritos se tornam ininteligíveis. Espadas, machados, lanças, massas. Qualquer coisa serve. O som das armas é abafado pelos urros e pelo choro dos moribundos. O ar está quente, pesado, impossível de respirar dentro de uma armadura de ferro. Você sente a pressão por todos os lados. Um passo em falso e alguém cai. E quem cai não levanta mais. Agora, o campo é uma prisão de carne e metal. Você não consegue se mover, não consegue enxergar. O capacete esquenta como um forno. Dentro de 20 minutos, a temperatura passa de 40 graus. O suor escorre, os olhos ardem, o som é ensurdecedor. O historiador Richard Holmes dizia que 3 em cada 4 homens em combate extremo gritavam sem perceber. Não por coragem, mas por puro desespero. A pressão é tão grande que alguns morrem sufocados, de pé. Outros são empurrados e pisoteados pelos próprios companheiros. O arqueólogo Timothy Sutherland descobriu que quase 40% dos esqueletos em campos de batalha como Taunton morreram pisoteados e não por ferimentos diretos. Imagine isso: morrer esmagado pela multidão, sentindo costelas se partirem e o ar escapar dos pulmões, sem sequer ver o inimigo. É o caos total. Não há glória, não há bravura. Apenas sobrevivência instintiva. Você tenta levantar o escudo, mas não consegue. Seu braço está preso. Você sente o peso de outro homem sobre suas costas. Os gritos ao redor se transformam em um ruído distante, como um pesadelo. E, enquanto tenta respirar, o chão parece te puxar para baixo. Uma mistura de lama, sangue e corpos. O inimigo está tão perto que você sente o cheiro dele. Suor, sangue, medo. O mesmo que o seu. Uma lâmina desce sobre sua cabeça. A dor é imediata. A visão escurece. E se você tiver sorte, a morte virá rápido. Mas nem todos têm essa sorte.
Na Batalha de Visby, em 1361, os arqueólogos encontraram crânios partidos, corpos com cortes na nuca e ferimentos fatais enquanto ainda estavam deitados. Homens esmagados, perfurados, sufocados. A cabeça era sempre o principal alvo. Em Taunton, dos 28 crânios analisados, 27 tinham golpes na parte superior, sinais de que os capacetes foram arrancados ou perdidos no calor da luta. E as armas? Poucas espadas brilhantes como nos filmes. A maioria lutava com machados, lanças, maças ou ferramentas de fazenda, foices, pás, até forcados, porque no fim, o que importava não era o estilo, era matar antes de ser morto. E se sobreviver ao combate já parecia impossível, a batalha continuava mesmo depois da vitória. Os vencedores saqueavam os corpos, arrancavam armaduras, anéis, roupas. Ninguém tinha dignidade. Os mortos eram despidos, empilhados e jogados em valas comuns. Apenas os nobres recebiam um enterro digno. Os outros, esquecidos, sem nome, sem cruz, sem paz. Mas nem a morte garantia o fim do horror. Após a Batalha de Bringlass, em 1402, as crônicas contam que mulheres galesas mutilaram os corpos ingleses, cortando seus órgãos e pendurando-os como troféus. Era a vingança da guerra. A guerra que enlouquece, que transforma homens em bestas, que apaga qualquer traço de civilização. A guerra que não tem heróis, só sobreviventes. Cavalaria e honra eram lendas cantadas por poetas. Na realidade, não havia nobreza em morrer no campo. A coragem não bastava. Nem fé, nem glória. Apenas sorte. Sorte e a disposição de fazer o que fosse preciso para continuar vivo. E quando o silêncio finalmente caía sobre o campo, o que restava era o cheiro da morte. Corvos sobrevoando corpos inchados, espadas retorcidas, botas cravadas na lama, e o eco distante de gritos que nunca cessaram. Hoje, séculos depois, ainda falamos da Idade Média com o romantismo. Cavaleiros de armaduras reluzentes, castelos e honra. Mas essa é uma imagem construída muito tempo depois, um mito criado para esconder o sangue. Na verdade, o campo de batalha medieval foi o mais cruel cenário que um homem poderia conhecer. Nenhum filme, nenhum livro consegue reproduzir o cheiro, o calor e o desespero da morte tão de perto. Se você, com todo o seu conforto moderno, fosse colocado ali por um único minuto, sem comida, sem sono, com uma armadura de 30 quilos e uma espada nas mãos trêmulas, você cairia antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A mente entraria em pânico. Os pulmões arderiam. O som, o peso, a dor, tudo seria demais. E antes que percebesse, o minuto teria terminado. E você também.